aquilo que ocorre dentro do meu coração, dentro do seu coração. Quando nós falamos sobre os conflitos que nós temos no ministério, se você observar, nós nos voltamos para dentro de nós e tentamos analisar a nossa resposta às pressões ministeriais, que são comuns no ministério, como foi comum no caso de Elias. Ontem nós falamos sobre esse conflito que nós temos inúmeras vezes contra os nossos ídolos internos. Por que eu faço isso? Por algumas razões. Existe, de fato, um método, né? Existe uma lógica em toda essa loucura, por assim dizer. A primeira razão é porque, de fato, o nosso coração, o coração humano, ele é o centro motor do ser humano. O meu coração, ele acaba determinando as minhas ações. Lembre-se bem de uma coisa, nós somos seres relacionais e porque somos seres relacionais, nós somos relacionalmente influenciados. Todo relacionamento nos influencia, diz o ditado, conta-me com quem andas e eu te revelarei o teu futuro. Não é mais ou menos assim? Conta-me com quem andas, eu digo para você onde você vai chegar. Seria mais ou menos isso, eu te direi quem és. Isso mostra que os relacionamentos nos influenciam. Somos influenciados por ele, sim. Esse negócio aqui não funciona direito, né? Eu não posso nem olhar para isso. Isso dá dor de cabeça na gente. Fica assim, tal. Mas tudo bem, eu vou olhar para o lado de cá ou então para o meu computador. Acho que fica mais fácil. Então, a primeira razão é que, de fato, o nosso coração é o nosso centro motor. A segunda razão que nós devemos lembrar, se o problema do ser humano, o problema principal do ser humano é pecado, nós devemos compreender que o pecado, ele é essencialmente egocêntrico. O pecado faz você se voltar para você mesmo. Aliás, os teólogos da Idade Média tinham uma frase muito interessante para definir pecado, e eles diziam, pecado é encurvatus em si. O pecado curva você para dentro e você começa a pensar somente em você. Você não pensa em Deus, você não pensa nas pessoas ao redor, é somente você. É a sua satisfação, é a sua alegria, são os seus projetos, é a sua realização, é a sua paz. Se você observar em um DR que você tiver, claro que vocês são santos e não têm DR, mas eu e minha esposa não somos tão santos assim, continuamente nós estamos enfrentando uma DR lá em casa, né? Então temos que discutir a relação. E nesse momento que você tem essa DR, esse discutir a relação, geralmente a explicação sua e a explicação dela, ela é defensiva. E mesmo quando ela não é defensiva, você procura de alguma forma defender os seus direitos ali. Mesmo que não não saia para a sua boca, mas às vezes até na sua postura e tal. Então, veja bem, nós somos mais complexos. Então, não seria completo analisarmos em uma conferência de aconselhamento bíblico, falarmos apenas do aspecto externo, dos nossos relacionamentos externos, dos nossos relacionamentos interpessoais. Nós precisaríamos voltar para dentro de nós mesmos. Então, esse foi o propósito, foi com esse propósito que eu tomei esse caminho durante esta conferência. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês alguma coisa mais concreta, alguma coisa mais prática. Então vamos imaginar o seguinte, você deseja ajudar alguém, e você deseja ajudar esta pessoa que está escravizada aos seus ídolos. E por causa disso, o comportamento dessa pessoa é um comportamento destrutivo. E você quer ser um instrumento de Deus para ajudar essa pessoa. Seja na sua família, seja na sua igreja, seja no seu local de trabalho ou no seu local de estudos. Como que eu posso fazer? Aliás,
quando nós falamos sobre aconselhamento bíblico, quando eu falo sobre aconselhamento bíblico, principalmente, eu estava conversando agora há pouco com os organizadores da conferência, eu estava sugerindo a eles que na próxima conferência eles esticassem um pouquinho mais e colocassem aquilo que eu chamo de pré-conferência. E dissesse para algumas pessoas que não estão familiarizadas com o aconselhamento bíblico, olha, nesse turno, nesse primeiro dia, você terá que vir, porque você vai receber algumas orientações do que é básico no aconselhamento bíblico, para que você compreenda a conferência depois. Então, seria alguma coisa a ser repetida todo ano que a conferência existir, seria a mesma coisa, mas o básico do aconselhamento bíblico, principalmente para aqueles que não estão familiarizados com o aconselhamento bíblico, no decorrer da conferência, eles podem acompanhar melhor, entendendo melhor ali. Então vamos imaginar o seguinte, quando eu falo sobre aconselhamento bíblico com algumas pessoas, a primeira reação da pessoa é: conselheiro quem? Eu? É a primeira coisa. E geralmente a pessoa ainda completa, dizendo assim: mas eu não consigo resolver os meus próprios problemas, como que eu vou ajudar outra pessoa a resolver os problemas dela? Bom, essa pergunta é simples de resolver. Eu diria: nenhum médico pode ficar doente então, porque se o médico tiver a possibilidade de ficar doente, ele não tem nenhuma capacidade para cuidar de outros doentes, correto? Então, você sabe que o fato de você ainda não ter conseguido resolver todos os seus problemas, está no processo de santificação, não te desqualifica para o ministério de aconselhamento. Você pode ser um instrumento nas mãos do Redentor. Aliás, aqui um ponto muito interessante, se você quiser depois conversar mais sobre isso, aqui um ponto muito interessante. Muitas vezes as pessoas se identificam mais comigo quando eu conto para elas os meus erros e as minhas fraquezas do que quando eu falo dos meus acertos. É claro que eu tenho que tomar cuidado para a pessoa não ficar pensando que a minha vida é uma desgraça, não é? Não, tem aspectos bons, tem aspectos importantes. Mas quando você ouve das falhas, dos erros das pessoas, você diz: é um ser humano como eu. E a despeito das suas falhas, Deus pode trabalhar por meio dessa pessoa. Isso traz uma identificação maior. Jesus Cristo, quando quis se identificar conosco, Ele não se apresentou como o Rei da Glória, mas Ele se apresentou como servo sofredor, encarnado, e Ele se identificou conosco. Correto? A segunda pergunta que a pessoa faz, quando eu falo para ela sobre aconselhamento bíblico, é mais ou menos o seguinte: o que eu devo fazer? Eu não sei o que fazer. Então, primeiro é quem? Eu. A segunda é como proceder. Hoje, eu gostaria de trabalhar com você, dando algumas ideias justamente sobre como proceder. Então, nós iremos criar casos hipotéticos nesta manhã. Nesses casos hipotéticos, nós iremos trabalhar com alguém que é viciado. Vamos caminhar um pouquinho mais, deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Quando nós falamos sobre vício, esse termo, hoje, ele tem sido utilizado de uma maneira muito elástica. As pessoas dizem assim, de uma maneira até banal, as pessoas dizem: eu estou viciado em falar mano, entendeu, mano? Ou algumas pessoas: eu estou viciado quando eu oro e dizer paizinho querido, porque paizinho querido, nós paizinho querido, queremos paizinho querido, que o senhor paizinho querido. Parece uma mantra esse negócio, né? Aí você vira para ela e diz: rapaz, você está viciado desse negócio. Isso é uma maneira banal. É claro que você está dizendo para esta pessoa que ela deveria refletir melhor e ela poderia fazer alguns cortes na oração dela e ficaria mais compreensível a oração dela e não soaria tanto como uma mantra. Correto? Algumas pessoas viram e dizem assim: eu sou viciado em chocolate. Eu não posso ver um chocolate, eu gosto muito de comer chocolate. Você gostar de uma coisa não significa que em si você seja viciado naquilo. Às vezes nós usamos o termo vício de uma maneira banal e nós, nesse espectrum, nós usamos de uma forma bem elástica. Mas nós podemos também falar sobre vício em relação a coisas sérias. Fulano de tal é viciado em drogas. Em uma ocasião eu visitei uma mãe, ela não era crente.
Alguém me falou sobre ela, da dor que ela estava enfrentando. O filho dela era viciado em crack, abandonou a faculdade, tinha um emprego fantástico de vendedor em uma empresa, amado pelos proprietários daquela empresa, pagaram para ele em várias ocasiões para ele ter tratamento na clínica, e a coisa ficava cada vez pior e pior e pior. Quando eu encontrei aquela senhora, ela virou para mim e disse: "O senhor é pastor?" Eu digo: "Sim, pela graça de Deus." Ela diz: "Eu quero dizer para o senhor, seu pastor, que eu tenho raiva de Deus." Eu disse: "Posso saber a razão?" Ela diz: "Porque ele não matou meu filho antes que ele entrasse nesse inferno da droga, porque a nossa vida se tornou uma miséria. Eu preferi o meu filho morto a olhar para aquele corpo sem alma e ver ele se definhando e destruindo a nossa família." Bom, naquele momento eu não podia discutir teologia com aquela senhora e dizer para ela que era perigoso você odiar a Deus, porque você está odiando a única fonte de bênção, de alívio, de refúgio que você poderia ter. Na hora da dor, eu já aprendi com o livro de Jó que não vale a pena você ficar discutindo muito teologia com a pessoa, porque o coração dela está doendo, e uma pessoa com o coração doendo é mais ou menos como aqueles discos de vinil de antigamente, que você diz: o disco está furado e ele só toca naquele problema, e nós precisamos exercer sensibilidade nesses momentos. Mas eu aprendi da frase daquela mãe quão sério o vício nas drogas pode ser, a ponto de uma mãe preferir o filho morto a preferir o filho escravizado naquela droga como ele estava. Hoje em dia, a palavra vício, ela tem sido utilizada até mesmo de maneira bem popular, eu acho que errônico, para justificar, como uma justificativa biológica para questões comportamentais. Eu vou dizer como. Hoje em dia, você fala sobre pedofilia em determinados círculos e as pessoas dizem: "Mas isso é uma doença? Isso é um vício?" Bom, nós não estamos aqui para discutir o assunto, mas deixa eu só explicar para você o efeito dessa frase: isso é uma doença, isso é um vício. Se isso é uma doença, você acabou de tirar a responsabilidade do praticante. E você vai tratá-lo como uma vítima e não como um vilão. Mas a vítima do pedófilo não vai olhar para ele como uma vítima. Ela vai vê-lo como um vilão e o mal que ele causou a ela. Mas, então, hoje em dia, o termo vício, ele de fato é muito elástico, e ele tem sido utilizado assim. O que de fato, como nós poderíamos entender vício? Claro, é um problema que ele pode ter uma abrangência física. Quando a pessoa começa a utilizar determinada substância, por assim dizer, o seu corpo, ele chega àquele ponto que nós chamamos de tolerância, e ele tolera aquela dosagem daquela substância, a ponto de que aquela substância já não tem mais o mesmo efeito para ele ou para ela, e ele vai precisar de uma dose maior, e de uma dose maior, e outra dose maior. Chega ao ponto que vai acontecer aquilo que diz lá no livro do C.S. Lewis, As Cartas do Coisa Ruim, onde o indivíduo vai ter sempre um desejo crescente, mas um resultado sempre decrescente. Estava conversando recentemente com um senhor, hoje convertido, servindo como um diácono na igreja, foi viciado em cocaína. Eu disse para ele: "Como que é isso? Qual o efeito?" Ele disse: "Começa da seguinte maneira: a primeira vez que você experimenta a droga, você tem uma sensação de que você é a pessoa mais completa da face da terra, que você atingiu o céu, se você é religioso do cristianismo, você atingiu o nirvana, você é a pessoa mais completa da face da terra, você é totalmente feliz." Só que tem um pequeno problema.
nunca mais você vai ter aquela sensação. Na segunda vez, a sensação não é a mesma, na terceira vez, a sensação não é a mesma, e seu corpo cria tolerância, e chega um determinado momento que você faz qualquer coisa para ter aquela primeira sensação que você teve. E ele diz, eu digo, qualquer coisa você faz. Você furta os seus pais, você agride os seus pais, você vende o seu corpo, você mata alguém para você ter aquela sensação. E a partir dali você vive esse verdadeiro inferno, uma demanda cada vez mais crescente por um prazer cada vez mais decrescente. Afeta o seu corpo. Claro que afeta. Vou só colocar uma coisa para vocês. Algumas pessoas são viciadas. Eu vou usar o termo vício por enquanto, depois eu vou explicar para vocês que eu acredito que existem alguns termos mais bíblicos para isso. Algumas pessoas são viciadas na pornografia. E você vai dizer, mas isso não vicia? Isso não tem nenhum efeito químico sobre a pessoa? Não tem? Há um livro muito interessante de um neurocientista chamado, em inglês, Wired for Intimacy. Estruturado para que você obtenha intimidade. Seria mais ou menos assim. Você foi criado para ter intimidade. E esse neurocientista estuda os efeitos da pornografia no cérebro humano. E ele diz o seguinte, quando a pessoa começa a ver as imagens, a sensação de prazer faz com que o seu próprio cérebro produza serotonina. E isso cai no cérebro dessa pessoa, e até um ponto que o corpo chega na tolerância. Então você precisará de uma dose a mais, depois outra dose a mais, outra dose mais forte, outra dose mais forte. Sem a pessoa perceber, os neurotransmissores estão sendo condicionados a alguns atalhos de prazer. A ponto que a pessoa chega daquela situação em que ela se torna escravizada a essa forma de prazer. Eu conversava com uma psicóloga no Nordeste há alguns anos, minha esposa e eu falávamos num encontro de casais, e depois de falar sobre um determinado assunto no encontro de casais, falei sobre essa questão dos riscos, do perigo de vários casais tentarem apimentar o relacionamento consumindo pornografia. Uma psicóloga me procurou, ela, o esposo dela, ela disse, pastor, eu achei muito interessante a abordagem que o senhor nos trouxe. Eu quero dizer que eu estou cuidando de um rapaz, ele não é crente, ele tem 19 anos de idade, ele tem práticas sexuais contínuas, mas ele é um consumidor assíduo da pornografia. E ele veio conversar comigo porque ele acha que existe algum problema com ele, porque mesmo depois dele ter uma relação sexual com uma mulher, ele não consegue ter prazer, ele corre para o banheiro para se lembrar das imagens pornográficas a fim de se masturbar para ter o prazer. O que aconteceu nesse caso? Os neurotransmissores. Houve um condicionamento físico. Ele não injetou uma substância em si, o próprio organismo dele criou essa substância. Você já viu algumas pessoas que são viciadas em esportes radicais? Velocidade, e ela precisa correr. E aquela sensação do prazer de fazer aquilo, a despeito de todos os riscos. Mas o corpo criou esse condicionamento. Então, o vício, ele é um problema com abrangência física. Ele abrange o emocional, ele afeta o emocional da pessoa, porque essa pessoa ela vai se ver de uma outra forma. Socialmente, nós veremos, muitas vezes ele fica isolado, ele se isola, se distancia. Meu momento sozinho, com a minha amante maconha, ou a minha amante pornografia, ou a minha amante esportes radicais, meu amante esportes radicais, e assim por diante, é mais compensador do que atividades sociais. Ir à igreja, reunir com a família, e a pessoa se isola totalmente. Então, há efeitos sociais, a família sofre.
envolve um problema espiritual, porque nós não fomos criados para sermos escravizados por nada da criação, mas para adorarmos livremente o Senhor Deus. Então é um problema espiritual. O vício é alguma coisa que controla, que domina, promete alívio para você, é o seu salvador. Aliás, em cada vício existe uma teologia, uma soteriologia, uma teologia da salvação. Esse último gole vai ser a salvação da minha vida. Esse último caso que eu terei vai ser melhor do que tudo, vai justificar todos os meus casos falidos. Essa última, essa corrida, essa última velocidade. Esse último seriado do Netflix. Agora sim, agora eu peguei um seriado bom. Eu posso ficar a noite toda assistindo. O que é o vício? É simplesmente esse desejo, né, que nós temos de alcançar alguma coisa. Por isso nós colocamos para aquilo que nos escraviza, nós damos para essa coisa um poder de nos escravizar. Você dá o poder de escravizar a alguma coisa ou alguma pessoa porque você acredita que ele ou essa coisa tem aquilo que você precisa, que você necessita. Você imagina, observe quantas vezes aparece a palavra imaginar. Imaginamos que nos trará satisfação, imaginamos que nos fará melhores, imaginamos que merecemos, imaginamos que ninguém mais pode nos socorrer. E você pega essa palavra e você vai observar como que a tua mente está ativamente, como que o auto-engano está ativamente processando aqui nesse momento de escravização. Bom, é claro, nós estamos falando sobre vícios e muitas vezes nós pensamos em vícios daquelas coisas que são socialmente condenadas. Adultério, drogas. Você vai dizer, não, isso é socialmente condenado. Mas existem aqueles vícios que eles são socialmente tolerados. E existem alguns outros que eles são socialmente ignorados. Esses são mais complicados. Socialmente tolerados, quais são eles? A bebida. É socialmente tolerado que você beba um pouquinho. Uma taça de vinho, que você beba uma cerveja. É socialmente tolerado que o indivíduo fume. Nossa sociedade não recrimina, correto? O camarada que fuma, ele é inconveniente, mas a sociedade não recrimina. Na empresa ele pode fumar e ele tem inclusive um intervalo para ele fumar. Ele vai lá fora, ele pode fumar ali. Não se pode fumar no aeroporto, mas existem os fumódromos do aeroporto, o indivíduo vai para lá e ele fuma. Então é socialmente tolerado. Mas esse indivíduo está sendo escravizado. A família está sofrendo. Alguém está pagando um preço, seu próprio corpo está pagando um preço. Lembra que a idolatria demanda sacrifícios? Nós falamos isso ontem. Então, alguém está sofrendo, mas é aquele vício socialmente tolerado, então, por causa disso, as pessoas não recriminam. É claro que elas recriminariam se eles estivessem utilizando crack, se eles estivessem injetando cocaína na praça. Todos iriam fugir dele, todos iriam recriminar e tal. É claro que eles o recriminariam se ele estivesse envolvido com algum outro tipo de vício que é socialmente condenado. Mas existem alguns que eles são socialmente ignorados. Eu dei o exemplo do Netflix. Lá na sua igreja, talvez você mesmo, você vai encontrar várias pessoas que são escravizadas pelos seriados do Netflix. É mais ou menos assim, eu tenho que assistir o próximo episódio. Eu não consigo ficar sem ver o final dessa história. E você começa a assistir, e é muito interessante. Naquele episódio, você tem muitas vezes um bom enredo, mas o que está colocado ali, a mensagem subliminar que passa ali,
é muito pesado. Sexo livre, e imagens sexuais, bebida livre, uso de drogas, a popularidade da própria maconha. Maconha é um negócio comum hoje na televisão, é como se você acendesse um cigarro e você fumasse. E assim, na minha época, quando alguém fumava maconha, todos fugiam dele, porque diziam, isso é um maconheiro, não quero nada a ver com ele, tal, tal. Hoje em dia, as pessoas fogem de quem não fuma, dizem, o que tem errado com você? Antissocial. É mais ou menos assim. Então, passam mensagens subliminares, mas você encontra algumas pessoas que elas não conseguem, elas passam a noite toda, elas chegam no trabalho, o patrão diz, o que aconteceu? O olho vermelho e tal, diz, nada não, alguns problemas aí e tal, eu tive uma noite ruim. Mas ele foi consumido por aquilo, ele não vê a hora de terminar o trabalho, voltar para casa, pegar o computador, ligar a televisão, voltar para o seriado dele de novo. E o dia todo ele fica pensando naquela história. Então, esses são os socialmente ignorados. Na verdade, é até bom, porque ele chega na igreja e diz, você assistiu o seriado tal, tal, tal? Ah, sim, aquele é muito bom. Puxa, fulano é bem informado, olha só que legal. E aquele outro, também, aquele outro também, eu tenho outra dica para você. E aí começa a conversa se espalha e vai e tudo e pronto. Tem algumas pessoas que são viciadas em WhatsApp. Tem uma crise de abstinência se existe alguma determinação no país para suspender o uso do WhatsApp. Eu estava na greve dos caminhoneiros que nós tivemos recentemente no Brasil, eu fiquei imaginando, se alguém decretasse a suspensão do WhatsApp, acabava com a greve. Eles não conseguiriam se comunicar. Eles não conseguiriam se comunicar entre eles não conseguiriam comunicar com os familiares, seria uma frustração tão grande, eles voltariam para casa. Seria melhor do que ceder a tudo que eles queriam e depois nós termos que pagar o preço. Mas seria fácil. Toda ela foi montada em cima disso. Bom, hoje em dia é mais ou menos assim, afeta a minha produtividade, a sua provavelmente está afetada, certo? Antigamente era Facebook. Eu me lembro de uma senhora que chegou à nossa igreja em uma determinada ocasião. Ela disse, ela fazia parte de um grupo de discussões sobre teologia, onde tinha vários pastores. Ela disse, o senhor conhece o pastor fulano de tal? Eu disse, sim, eu conheço. Ele disse, ele não trabalha não? Eu não sei, por quê? Ela diz, não, eu faço parte daquele grupo, mas o tempo todo ele fica respondendo perguntas e participando de debates e tudo e tal, e no Facebook. Ele não deve trabalhar não, ele deve ficar o dia inteiro na frente do computador, ele não deve fazer nada, não deve ter membro da igreja dele para visitar, ninguém no hospital, aconselhamento para fazer, sermão para preparar. Eu não quero ser membro da igreja daquele pastor. Uau! Tem pessoas que estão escravizadas a uma autoexposição. Você tem que postar a sua foto de forma alguma. Não tem como. Eu gosto de brincar, muitas vezes, quando eu falo em alguma conferência, é claro, é normal, você tem um irmão que chega e diz, posso tirar uma foto contigo? Claro. Mas você encontra alguns que eles ultrapassam o limite. Às vezes eles tiram e eles postam sem perguntar e tal, e assim por diante, né? E eles atrapalham alguma conversa que você está tendo e tudo. E quando eu percebo que alguém está ultrapassando o limite, eu digo, mais uma foto aqui, eu digo, pessoal, deixa eu tirar uma foto com essa pessoa, porque meu sonho é tirar uma foto ao lado dele, e eu vou realizar o meu sonho, só para perceber que na ironia, o que eu estou tentando comunicar. Mas você encontra, de fato, alguém assim. Esses são os vícios socialmente aceitáveis. Esses são mais sutis. Deixa eu caminhar com vocês. Qual que é o nosso problema quando nós falamos com aconselhamento bíblico e tratamos com o vício? Primeiro, essa palavra não aparece na Bíblia Sagrada. Vício é um termo que foi cunhado recentemente. O termo não existe. Você vai dizer, então, como que nós podemos lidar e como que nós podemos ajudar alguém que é viciado? Bom, nós podemos ver qual que é o DNA do vício e olhar na Escritura Sagrada se ela fala sobre o DNA desse fenômeno. E eu acredito que sim. Duas palavras que a Bíblia Sagrada usa para falar, para refletir sobre o DNA do vício é a expressão escravidão,
O escravo só faz aquilo que o seu senhor manda. E o termo idolatria. Na minha mocidade, eu frequentei aqui a igreja aqui em Goiânia. E eu fui muito bem discipulado por um querido pastor amigo meu, que foi o meu tutor, e não apenas um tutor, mas de fato ele foi mentor no início da minha vida ministerial. Nós nos reuníamos todos os sábados de manhã para estudar a Bíblia. De vez em quando o Jairo participava dos estudos, mas ele era mais rebelde, ele gostava de dormir até mais tarde, e os estudos bíblicos aconteciam bem cedo pela manhã. Então, nós nos reuníamos todos os dias para estudar a Bíblia, todos os sábados para estudar a Bíblia. Depois que nós estudávamos a Bíblia, geralmente ele nos levava para fazer alguma visita, ou mesmo no caminho de casa, passava. Eu aprendi muito sobre ministério pastoral com aquele querido irmão. Sou muito grato a Deus pela vida dele, a influência, o impacto dele na minha vida. Um dia ele chegou para mim e disse assim: Valdeci, na noite passada, a irmã fulana de tal me chamou à casa dela de madrugada, porque o esposo dela chegou mais uma vez embriagado em casa e ela queria separação. Eu fui lá e conversei com ele, e ele chorando, ele não era crente, ela era membro da igreja. Hoje esse irmão está convertido para a glória de Deus. Da última informação que eu tive, ele era diácono na igreja que eu frequentei ali. Então ele diz, eles estavam a ponto de separar. E eu conversei com ele, eu falei: o senhor tem que parar com isso, a bebida está te dominando, o senhor vai perder seu casamento, o senhor vai prometer para mim que o senhor não vai beber nunca mais. Ele diz: eu prometo, seu pastor, eu prometo. E ele orou com o casal e saiu dali. 3 dias depois, de madrugada, o telefone dele toca na casa pastoral. E ele pega o telefone, atende, do outro lado uma voz chorando, dizendo: pastor, eu não consigo. E o pastor virou para mim e disse: Valdeci, quem errou? Eu disse: o senhor, pastor. Ele diz: é verdade. Eu pedi a um escravo que prometesse algo que só um livre consegue fazer. Se ele é escravo da bebida, o escravo só faz aquilo que o seu senhor manda. Para mim aquilo foi um ponto muito interessante, marcou a minha vida, me ajuda a entender como muitas vezes eu e você, até mesmo como pais, nós estamos exigindo que os nossos filhos tenham um procedimento de pessoas livres, resgatadas e libertas, quando nós nem pregamos o Evangelho para eles ainda, quando eles não foram convertidos ainda, quando meu Deus não se tornou o Deus deles. E eles estão escravizados ao pecado. Mas nós exigimos que eles tenham um procedimento de pessoas livres. Tantas vezes nos nossos aconselhamentos nós fazemos a mesma coisa. A Bíblia Sagrada fala sobre escravidão. O DNA do vício é escravidão. Mas a Bíblia Sagrada fala também sobre idolatria. Aquela pessoa que consegue, ela está tão escravizada, tão condicionada àquela adoração, àquele objeto, àquele ídolo, que ela vive para adorar aquele ídolo. O seu corpo está condicionado àquilo. Nós falamos sobre isso ontem à noite, então eu não vou me deter muito nesse ponto. Quando é que esse vício, essa escravidão acontece? Aqui entra aquele diagrama que o Dr. Jones colocou para nós. Quando esses meus desejos, que deveriam estar no lugar certo, quando de fato eles criam perna e eles querem assumir o trono da nossa vida e eles começam a competir. Quando nós imaginamos que os nossos desejos podem ter resultados melhores do que o senhorio de Cristo na nossa vida. Em determinada ocasião, eu fui conversar com um jovem que estava fumando maconha. O pai dele era policial e o pai dele disse para mim: encontrei maconha nas gavetas dele e, por favor, senhor pastor, o senhor conversa com ele, porque eu vou arrebentar esse menino. Eu não consigo conversar com ele. Eu disse: tudo bem, se eu puder ajudar. Cheguei para o rapaz e disse: eu gostaria de tomar um café comigo? Ele disse: claro. Isso é um prazer, pastor. Eu saio da faculdade e vou tomar um café com o senhor e vai ser legal. Beleza, estamos lá tomando um cafezinho e tal, pronto e tal. Ele disse: escuta, eu quero conversar contigo sobre a maconha. Ele disse: pois não, o que o senhor quer saber?
Ele diz, olha, eu sei um pouquinho dos efeitos dela, eu já experimentei isso num passado muito distante. Ele diz, que ótimo, não estou conversando com nenhum leigo. Eu falei, também não sou especialista. O fato de eu ter... Calma lá, vamos devagar, vamos pontuar as coisas certas aqui, correto? Então, eu sei um pouquinho dos efeitos dela, sei como funciona, mas não sou nenhum especialista da área. E eu disse, como que você consome isso que é uma droga ilegal? Quebrando a lei e tal, você está se preparando para ser juiz. Como você faz isso? Ele diz, hipocrisia, pastor. Hipocrisia. Os advogados, juízes, todos consomem, pastor. Isso aí é o seguinte, existem algumas questões econômicas, e o cara começou a me dar uma aula sobre a coisa. Ele diz, na verdade, eu quero ser juiz, sim, eu gostaria, inclusive, de ser vereador nessa cidade, e o meu lema será a defesa da legalização da maconha. Porque eu li esse livro XYZ, eu assisti aquele filme, e eu digo, Senhor da glória, onde eu vim sentar? Meu argumento legal foi por água abaixo. Eu resolvi utilizar um argumento biológico. Mas, rapaz, esse negócio é porta de entrada para outras drogas, isso cria dependência, o seu corpo vai ter o condicionamento, e logo você uma tragada não será suficiente, você vai desejar mais, e isso, aquilo e tal. Ele diz, pastor, isso é igual ao café que o senhor está tomando. Seu café também condiciona. Então, se nós vamos falar de condicionamento, nós vamos ter que analisar várias outras coisas. Eu disse, meu argumento biológico foi por água abaixo. Eu virei para ele e disse, me explica, por que você fuma? Diz, pastor, não é sempre, talvez umas 2 vezes por dia, quando a situação está muito difícil, a pressão é muito intensa sobre mim, eu vou ali, eu pego e tal, porque eu desejo alívio naquele exato momento, eu quero um refúgio de toda essa pressão. De que coisa interessante, você acabou de utilizar 2 termos bíblicos para descrever para mim por que você usa maconha, alívio e refúgio. Falei, engraçado é que a Bíblia Sagrada diz que esses 2 termos, eles são aplicados a Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E no Senhor nós temos alívio, e no Senhor nós temos a liberdade. Você está dizendo para mim que você usa a maconha como um substituto de Deus na sua vida? Ele parou e disse, aí pastor, o senhor foi profundo, eu tenho que pensar mais sobre isso. Ele disse, por favor, faça. Reflita sobre isso. O que ele estava me dizendo naquele exato momento? Ele estava me dizendo que ele era um idólatra. Ele estava me dizendo que ele estava tentando encontrar um substituto para Deus. Ele estava me dizendo que ele imaginava que os desejos dele satisfeitos teriam um resultado melhor do que a obra do Redentor na vida dele. Que a soteriologia dele é que aquele elemento do vício, de fato, o dominaria. Marcos, faz a gentileza, querido, vai me avisando aí, quando estiver mais próximo, que eu devo acabar, que eu encurto, tá bom? A minha esposa sempre faz isso comigo, ela diz, é melhor separar. Ela é nootética. Aqui nós temos 2 outros textos que nos mostram como que a pessoa tantas vezes é escravizada. O texto diz que o indivíduo é escravizado à corrupção. Observa bem. O outro está dizendo que é escravizado a toda sorte de prazeres. Deixa eu saltar com vocês e caminhar mais nesse aspecto. Qualquer vício, ele tem esse desenvolvimento gradual. Vai afetar o cérebro da pessoa, vai afetar a autoimagem da pessoa. Aliás, quando você conversar com qualquer pessoa que é escravizada a um vício, ele vai revelar, vai demonstrar para você uma vitimização que você não entende. Meus pais, o grupo, a igreja, meu passado, essa sociedade. Normalmente, ele apresenta uma vitimização. Porque a autoimagem dele foi afetada. Ele não consegue compreender a sua própria identidade. E ele não está contente com o que ele ou ela é. Então, foi afetado. Não apenas o seu cérebro, mas a sua mente também. Gera compulsão, esse desejo de consumo, traz um alívio imediato,
mas logo decepção e começa a afetar as pessoas que estão ao redor. Deixa eu mostrar a decadência do desejo para vocês. A Bíblia Sagrada chama o pecado de escravidão e diz que haverá tragédias. Normalmente, como que começa? Com a tolice. O livro de Provérbios diz que o pecador, ele é tolo. Por que o indivíduo peca? Porque ele é tolo. Provérbios diz, somente quem quer arruinar-se faz isso. Por que o camarada comete adultério? Porque ele é tolo. Ele é tolo. Você acha que aquela mulher que você pagou dinheiro para ela vai ser mais fiel e vai cuidar mais de você do que a sua esposa que te deu 2 filhos? Você acha que aquele corpinho lindo, bonito e tal, daquela outra pessoa é melhor e ele vai, de alguma maneira, cobrir um caráter melhor do que aquela tua esposa que cuida de você nas suas enfermidades e que anda contigo por 30, 40 anos? Você é tolo, você é louco. É isso que Provérbios diz. Quem adultera, quem peca, é tolo. Começa com essa tolice, a tolice de você experimentar o primeiro copo. E muitas vezes você experimenta porque você quer ser aceito pelo grupo. Se eu não fizer, ninguém me aceita. Então você começa ali. O primeiro trago. Então, é tolo. É tolo aquele que abre o seu computador e fica ali vendo imagens pornográficas e achando que, de fato, o sexo é daquele jeito mesmo. Você vai quebrar a cara. Porque não é daquele jeito. De forma alguma. É tolo aquele que acha que aquilo é a maior expressão do prazer possível. Tolo. A Bíblia diz que começa com a tolice. Essa tolice, ela piora ainda com as amizades destrutivas, com o relacionamento que essa pessoa tem, que acaba influenciando. Agora, aquilo que está no meu íntimo, que me motivou, que me inclinou a fazer algo errado, começa a ter um respaldo do ambiente no qual eu estou. É o grupinho dos maconheiros que eu frequento, é o grupinho da bebida que eu frequento, são o grupo do Netflix, eu converso com as pessoas e todo mundo acha o máximo assistir todos aqueles episódios com pipoca, Coca-Cola e tudo, e sentado ali naquele bendito daquele sofá e não sai dali nada. É o jogo no computador que a pessoa fica a semana toda jogando ali e tal, e pronto. Uou! E os amigos acham o máximo, porque ele passou de fase. Você não consegue entender a emoção de passar de fase num jogo. É o máximo você dizer que você passou de fase. Até esses joguinhos aqui, aqueles joguinhos bestas, que você... eu estou jogando esse joguinho aqui para... A minha esposa, ela gosta de jogar uns joguinhos lá, que ela diz, para eu conseguir pegar no sono. Eu disse, se eu mexer nesse treco aí, eu não pego no sono de jeito nenhum. E para piorar, de vez em quando ela está jogando lá, eu vou lá e mexo com os dedos, assim, bagunço o jogo dela e tudo, para ela não passar de fase. Porque quando você passa de fase, olha, eu já cheguei em tal. Aí esses dias ela achou que ela estava no máximo, que ela havia passado a fase X, Y daquele jogo, e ela foi conversar com um sobrinho nosso que também brinca o mesmo jogo, né? Aí ele apresentou o bendito do jogo para ela. Aí ela foi conversar com ele e disse, fulano, você está em que fase? Ele disse, eu estou fase, sei lá, acho que era 300 e não sei das quantas. Ela diz, uou, me humilhou totalmente, eu cheguei à 15ª e achei que eu estava o máximo, né? Não existe um fim nesse negócio. E aí quando você começa as amizades. Depois, a soberba. Como é que existe a soberba? Você começa a achar está tudo sob controle. Recentemente, um programa no Fantástico, entrevistaram o Casagrande. E o Casagrande falou sobre a experiência dele com a droga. E ele disse, o Drauzio Varela virou para ele e disse, por que você não pediu ajuda? Ele disse, porque o viciado sempre acha que ele para a hora que ele quiser. Ele sempre acha que está tudo sob controle. Ele sempre acha que ele não foi dominado. Sempre. Isso é soberba. A soberba precede a queda. Depois, a perda da confiabilidade. Você não pode mais confiar nessa pessoa. Por incrível que pareça, quando você conversar com ela, ela vai dizer, mas por que você não confia em mim? Você vai confiar em quem? Em mim ou nas evidências? Seria mais ou menos isso. E ela sempre vai exigir uma confiança a mais.
Tudo que eu quero é que vocês confiem em mim. Por que vocês não confiam? Você vai dizer, porque você traiu a minha confiança. É difícil você recuperar a confiança traída. Mas a perda da confiabilidade. Por último, a escravidão, a idolatria, o adultério. Seria mais ou menos assim. Em graus menores, você vai dizer, é um pecado que ocorreu esporadicamente. E aqui é engraçado. Recentemente alguém virou para mim e disse assim, o pastor fulano de tal, de uma determinada igreja, ele teve uma atitude que foi uma atitude deplorável. Em uma determinada ocasião, descobriram que ele havia plagiado um sermão de um outro pregador e ele pregou o sermão como se fosse dele. Só que aquele outro pregador já havia escrito um livro com aquele sermão, então ficou muito claro quem é que havia copiado de quem. E o conselho da igreja reuniu e disse, pastor, o senhor errou, isso é furto, isso é roubo, o senhor está roubando propriedade intelectual de uma pessoa, o senhor está roubando as ideias da pessoa, o senhor está passando isso como do senhor, além de ser furto, isso é enganação, porque o senhor está enganando a tua congregação. E algumas pessoas da congregação perceberam. E alguém disse, você acha que existe recuperação para esse pastor? Você acha que ele ainda consegue salvar o ministério dele? Eu disse, se foi a primeira vez, provavelmente ele conseguirá. Mas, se ele já faz isso continuamente, provavelmente ele está acabado. Por quê? Quando é um evento, você vai dizer, foi um acidente. Esses dias atrás, alguém virou para mim e disse, olha, um líder de uma igreja estava numa festa e ele saiu dali carregado com bebidas. Foi um escândalo terrível. Ele vai perder o presbiterato dele, ele vai ser despojado. Existe ainda salvação para essa pessoa? Eu digo, se foi a primeira vez, existe. Porque é muito fácil você ficar embriagado, não sei se você sabe disso, principalmente em um ambiente de festa. Você não percebe. E se você não está acostumado, é muito fácil. Se o seu estômago está vazio, você não comeu nada, pior ainda. Tem várias coisas que vão contribuir ali. Então, você simplesmente falar que o indivíduo saiu carregado porque estava embriagado, isso não significa que esse indivíduo é um alcoólico. Necessariamente, não significa. Pode ser que seja, mas não é por aí. Agora, se foi a primeira vez, provavelmente, se ele der uma explicação, se houver alguma explicação lógica da coisa, se até mesmo algum médico ajudar nesse aspecto, ele poderá ter o ministério dele ainda, ou a liderança dele recuperada. Mas, se isso não é esporádico, se começa já a haver um pecado de escravidão, se você vê um ato contínuo, essa pessoa está sendo escravizada, dificilmente ele vai conseguir salvar a imagem dele, a liderança dele, o ministério dele na igreja. Dificilmente. Quando disser, não, em outro lugar ele já fez isso, não, lá no seminário ele já fazia isso, não, quando ele foi no presbiterato ele já fazia isso, não, quando passava o cálice do vinho da ceia, ele botava 3 outros copos assim, no mesmo copinho dele para beber, porque ele achava que aquela dosagem do cálice era pequena demais, e assim por diante. Depois, escravidão e tragédia. Normalmente nós começamos a tratar quando existe a tragédia. É o escândalo, é a família desfeita, a esposa que apanhou do marido que bebia, e ela chega para você com o olho roxo, ela diz, o senhor não sabe, mas ele não toma vinho na ceia aqui, prefere suco de uva, mas quando chega em casa, ele vira todas e mais algumas. E quando eu fui falar para ele parar, ele me deu um murro. E essa não é a primeira vez. Eu já fui estuprada por ele algumas vezes, já fui espancada por ele várias vezes. Meus filhos têm medo dele. Esse é o líder que o senhor tem na igreja. E você diz, uau! Normalmente, você vê na tragédia. Mas não começa aqui. Começa lá. Aqui você tem um círculo da escravidão. Eu vou tentar ser breve, porque nós precisamos, de fato, concluir aqui.
O coração idólatra sempre pede mais, uma dose a mais, um ato a mais, uma aceleração a mais. O corpo condicionado já começa a exigir. Ele diz: meu corpo não funciona corretamente se eu não tomar meu cafezinho. Meu corpo não funciona corretamente, eu não vou conseguir trabalhar se eu não assistir aquele filme. Meu corpo não funciona corretamente se eu não tomar todos aqueles medicamentos que eu sou escravizado a eles. Esse é um outro vício socialmente ignorado. Vício na automedicação. Vocês já viram isso? Dá vontade. A gente pode falar isso aqui, eu sei que vai ser gravado, mas dá vontade de dar um cascudo quando eu escuto alguém lá na saída da igreja assim: não, o senhor está com esse probleminha assim, olha, toma aquele chazinho, não sei das quantas e tal. Não, a senhora entrou, minha irmã entrou na menopausa, tem um chazinho de amora aí que é uma beleza. Dá vontade de dar um cascudo. Essa pessoa não tem nenhuma formação para ficar medicando os outros. E nessa sociedade que nós vivemos, que as pessoas estão tão acostumadas à automedicação, isso é perigoso, gente. Isso acontece no contexto da igreja, né? Essa hora você diria: você para com isso, senão eu te denuncio. Seria mais ou menos assim. Mas aí o corpo fica condicionado e a pessoa diz: eu não funciono corretamente se eu não tiver isso, se eu não tomar um Rivotril. Uau! Esse é o círculo da escravidão. Características dessa escravidão: mentira. A pessoa começa a mentir para encobrir o vício dela. Não, eu tive uma noite ruim, eu não passei a noite toda assistindo Netflix, não. Foi só uma noite ruim que eu tive. Tudo sob controle. Mentira. Ela está mentindo para ela mesma e ela está mentindo para outras pessoas. Vitimização. Não é porque a minha esposa não me recebeu em casa quando eu cheguei, a ilustração de ontem do preletor passado. Eu me senti ruim, vitimização. Acusação aos outros. Meus pais não me deram atenção. Vocês são os culpados disso. A igreja não soube tratar comigo, por isso hoje estou fora da igreja e tal. O governo. O governo. Satanás. O capeta me fez fazer isso. Cegueira espiritual para os efeitos nocivos, a pessoa não percebe. O fato é que a pessoa perdeu o temor do Senhor. E ela não teme mais a Deus. E por isso, livremente, ela transgride os mandamentos do Senhor Deus. No livro do C.S. Lewis, O Grande Abismo, ele fala de um fantasma teológico que estava justificando por que ele resolveu ser corajoso, denunciar a encarnação de Cristo Jesus, negar a ressurreição de Cristo, e tudo que ele fez foi corajoso. E o outro ser luminoso diz para ele: tudo que você queria era fama, seus livros começaram a vender rapidamente e você não percebeu como que gradualmente você abandonou a fé, perdeu o temor do Senhor e chegou a ponto de negar os princípios da fé cristã. A pessoa não percebe, ela perde o temor do Senhor nesse aspecto. O que acontece? Primeiro começa com o auto-engano. Lembra, nós imaginamos isso, nós imaginamos que isso vai trazer a satisfação, nós imaginamos que isso nunca vai nos prejudicar, nós imaginamos que nós nunca seremos escravos. Começa com o auto-engano. Começa dentro da minha mente, das percepções que eu tenho da vida. Começa da percepção que eu tenho de Cristo Jesus. Tim Keller conta de uma jovem que ele conversou com ela em uma determinada ocasião, e ela estava muito triste, e ele sentou e conversou com ela e disse: qual o seu problema? Ela disse: pastor, eu creio que Jesus Cristo veio e morreu pelos meus pecados. Eu creio que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele foi para o céu e que ele vai voltar. Eu creio que o Espírito de Deus habita em mim, eu sou filha do Redentor. Mas de que me vale tudo isso se eu ainda não tenho um namorado? Auto-engano. Auto-engano.
a percepção que nós temos até mesmo de Deus, aquela ideia de que Deus me deve essa felicidade, e se Ele não me conceder, Ele vai pagar, eu vou mostrar para Ele. Auto-engano. Depois vem essa adoração distorcida. Escravidão é esse conjunto. Adoração distorcida. O coração pende, inclina, ama, deseja. O corpo se tornou condicionado a essa adoração. O preço será pago e a pessoa não considera. E depois seus hábitos começam a expressar que ela é de fato escravizada. Então, quando você conversa com um viciado, nem sempre aparece aqui. Escravidão é esse conjunto desses três elementos. Então, nem sempre você vai ver no comportamento, mas você começa a ver outras coisas. Lembra Provérbios 25, versículo 18. O coração do homem como águas profundas, o homem de discernimento. O homem de entendimento consegue discerni-lo. Pastor, quando eu vou conversar com uma pessoa viciada, então, como que eu devo proceder? Talvez a primeira coisa que você deveria fazer é justamente isso, perguntar para essa pessoa, até que ponto você deseja ser livre? Que grau de liberdade você deseja atingir? Qual que é o seu sonho? O que você gostaria de almejar? Como seria uma vida sem Netflix, por exemplo? O que você poderia fazer? Uma vida no campo. Como seria uma vida sem a maconha? Como seria uma vida sem a pornografia? Você desfrutar da intimidade com seu cônjuge. Como seria uma vida sem a ambição de sempre ter mais? Talvez a primeira coisa está aqui. Quão livre você deseja ser? Primeira pergunta. Eu quero te ajudar, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Quão livre você deseja ser? A segunda coisa que eu devo fazer é entender se aqui tem a sementinha do mal, se escravidão ou vício é o conjunto dessas três coisas, eu vou começar a trabalhar nessa área do auto-engano. Como que você se vê? Como que você vê Deus? Você entende que você foi criado à imagem de Deus para servir a Deus e para glorificar a Deus? Você compreende o valor que você tem? Você compreende esse valor em você que é intrínseco, que veio da criação, o Deus bendito, que criou todas as coisas mediante a palavra, no seu caso, no caso do ser humano, Ele criou formando o homem à sua própria imagem e semelhança. Ele criou diretamente e não indiretamente. Você entende isso? Você entende que houve um planejamento para a sua criação? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você percebe que você foi criado com essa condição de adorar o Senhor Deus e corresponder a Ele, porque você é um ser relacional, criado à imagem do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você percebe que você tem desejos no seu íntimo que eles só serão satisfeitos em Deus. Um dia eu estava trabalhando no jardim lá em casa, eu disse para vocês que eu gosto de alguns hobbies, eu tenho alguns hobbies. Um deles vai me custar caro hoje, quando eu tiver que levar no avião um gabarito para cortar madeiras em 45 graus, lá na minha marcenariazinha. Mas é um hobby. Um irmão muito bondosamente fez para mim, a quem eu sou muito grato. Um dia eu estava trabalhando no jardim lá em casa e de repente eu parei e fiquei entristecido. O Meire olhou para mim, ela estava tirando algumas ervas daninhas lá da grama. Ela olhou para mim e disse: "O que foi?" Eu disse: "Um vazio, não sei o que está acontecendo. Não vejo nenhuma razão lógica para me sentir assim." Ela deu uma olhada para mim, riu e disse: "Saudade do Éden." E voltou e continuou tirando erva daninha. E eu disse: que profundidade. Saudade do Éden. Eu fui criado para o Éden. Tem alguma coisa errada comigo. Ela
ela definiu de uma maneira tão profunda, uma teologia tão sadia naquele exato momento. Quando eu quero ajudar alguém, eu começo pelo auto-engano. Depois do auto-engano eu passo para a adoração. Deixa eu mostrar essa sua idolatria. Vamos compreender biblicamente essa idolatria. Quando é que ela nasce? Por que ela nasce? Por que você acredita que o ídolo tem esse poder de dar para você imediatamente o que você quer? E você não consegue esperar naquilo que o Redentor está fazendo. Nesse aspecto da adoração distorcida, o livro do C.S. Lewis me ajuda bastante, As Cartas do Coisa Ruim. Valeria a pena você dar uma relida no livro, se você já leu. Se não, valeria a pena você trabalhar um pouquinho mais. Em último lugar, eu vou para o comportamento. Comportamento, para mim, ele pode ser uma porta para eu identificar que existe algo errado na vida da pessoa. Mas eu não começo a tentar ajudar essa pessoa a mudar apenas no comportamento. Porque eu posso ajudá-la a mudar o comportamento, mas se o ídolo dela não foi destruído, será só uma questão de tempo e ela vai arrumar uma outra coisa. Deixa eu só dar uma ilustração para vocês. Vamos imaginar que alguém chegue para mim e diz: pastor, eu estou com um grande problema, eu estou bebendo demais. Eu digo: bom, me fala quando é que você começa a beber? Diz: geralmente eu bebo quando eu saio do trabalho. Eu saio do trabalho, eu pego meu carro, pego a direita, viro na esquina, tem um barzinho na esquina, eu olho para aquelas pessoas. No início eu via aquela expressão, o pessoal rindo, brincando, parecia uma comunhão fraternal tão grande que eu sou tentado a sentar ali e experimentar com eles, só que agora eu percebo que é demais e eu não consigo sair do trabalho sem parar naquele barzinho, e quando eu saio daquele barzinho eu estou saindo carregado. Digo: então o que é que nós vamos fazer? Ao invés de você sair pela direita, você vai sair pela esquerda. Saia pela esquerda. E ele sai pela esquerda e diz: ei, depois de uma semana, como foi? Tem uma semana que eu não bebo. É mesmo? Sim. Por quê? Porque aquilo que de fato impulsionava, motivava, não está lá mais e tal. Tem uma semana que eu não estou bebendo. Você diz: resolvido o problema, mudou o comportamento, correto? Até ele perceber que no posto da gasolina vende bebida alcoólica. Até ele perceber que existe um outro barzinho. Até ele mudar e, ao invés dele beber, ele começar a gostar de futebol e ele se tornar um torcedor viciado no time dele. Ele compra a camisa do time, ele começa a acessar o celular o tempo todo para saber a notícia do time, se o time perdeu ou se o time empatou ontem. Ele fica deprimido e tal, e pronto, é aquele negócio todo. É só uma questão de tempo para ele substituir um ídolo por outro ídolo, porque o coração não foi mudado. Ele continua escravo. Eu preciso parar agora. Eu queria orar com vocês, depois nós teremos um tempo para perguntas. Marcos vai nos orientar ali quanto a isso. Vamos orar? Deus bendito, quando nós olhamos para a complexidade dos problemas desse mundo caído, nós fazemos a mesma pergunta que o escritor bíblico fez: quem é suficiente para essas coisas? Nós somos insuficientes por nós mesmos, mas a Tua graça nos capacita. Tua graça faz com que Tu nos uses, Tua graça nos sustenta. Abra os nossos olhos para considerarmos o nosso próprio coração, a ajudarmos outras pessoas a considerar o coração delas, e que o Teu Espírito Santo, que nos consola, sabendo que nesse ministério do aconselhamento nunca estamos sozinhos, porque o Consolador é aquele que opera transformação, é aquele que opera conversão, é aquele que traz libertação. Louvado seja o Teu nome, porque não nos deixa sozinhos nesse ministério. Use os meus irmãos e irmãs e continue abençoando a vida deles no trabalho para o qual o Senhor os chamou para realizar. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.